Aprendi que a matemática é cheia de possibilidades infinitas e também de elegância e beleza, exatamente como a poesia, as artes plásticas e a música. Fiquei apaixonado. Isso que é Eduardo Frankl em seu livro Amor e Matemática. E muitos já me perguntaram aqui no canal, Clóvis, por quê? Por que você estuda matemática? Você não fica entediado, né? Como é que você vai gostar de ficar se torturando aí, quebrando a cabeça com matemática? O mais recente comentário aqui, né, foi há um dia. Por que decidiu usar a matemática como hobby? Que benefícios viu nessa atividade? Muitas vezes não é maçante para você? Esse aqui é um comentário no meu vídeo, né, que eu fiz aqui do Código Corretor de Erros, né, caso queiram ler aí as respostas para esse comentário. Mas eu vou fazer um vídeo justamente para responder esse tipo de pergunta que eu já recebi várias vezes, tá? E para isso eu vou mostrar como é que as pessoas geralmente veem a matemática, né, tal como a Maria Bethânia. E, né, em defesa da matemática, eu quero mostrar que a matemática é muito mais do que aquilo que a gente viu na escola. Ela é incrível, ela é a coisa mais poderosa que existe. Talvez o nosso universo é matemática pura, tá? Então vamos lá? Primeiro vamos ver como é que as pessoas costumam ver a matemática, né? Tal como aqui a Maria Bethânia, que ela é bem famosa por não gostar de matemática. Vamos ouvir isso aqui. Matemática é uma coisa horrível na vida de alguém. Toda estreia minha até hoje eu sonho na véspera que eu tenho prova de matemática. Eu fiquei preso em matemática, pra variar. Eu estava na segunda época de matemática, pra variar. Nas provas de matemática eu tirava 0, devolvia as provas assim que recebia, dizia não adianta, não sei nada. Matemática é isso aí, né? Infeliz. Eu não culpo a Maria Bethânia porque ela é vítima de um sistema que faz as pessoas ficarem traumatizadas com matemática, certo? Mas vejam, tem gente maluca, como o Eduardo Frankl, que fala que matemática é cheia de possibilidades infinitas, né? Beleza, elegância. Como é que ele viu isso? Ele tem algo que ele diz aqui, logo no início, né? Que é uma analogia muito legal, que inclusive o Jampa mostrou recentemente no canal dele, onde o Eduardo Frankl comparou, né, fez a seguinte analogia. Já pensou se nas aulas de artes, né, você só visse pintar cerca? Né, se jamais mostrassem, por exemplo, pinturas do Leonardo da Vinci, Picasso? Será que isso ia fazer você apreciar a arte? Né, você ia gostar de aprender mais a respeito do assunto? Né? Provavelmente você diria algo. Aprender artes plásticas na escola era perda de tempo. Se alguma vez precisasse que minha cerca fosse pintada, simplesmente contrataria alguém que fizesse isso para mim. E essa pessoa provavelmente achar muito estranho alguém criar um canal no YouTube falando arte por hobby, né? Porque ia vir na cabeça dela o quê? Aquelas aulas chatas de pintar cerca. Sem sentido, inútil, né? Agora tem esse outro livro aqui, que é o Como Pensar como Matemático, né, do Kevin Houston, onde ele manifesta, né, esse sentimento, né, das pessoas que, na verdade, deveria ser o contrário, né? As pessoas ficam se orgulhando, né, que odeiam matemática, enchem a boca para dizer que odeiam matemática. E ele fala, matemática é a coisa mais poderosa que a gente tem. Ela controla o mundo. Todo o mundo moderno hoje se sustenta sobre ideias matemáticas. Né? Se você está vendo esse vídeo, você usa tecnologia todos os dias, tudo, o nosso sistema hoje depende de conhecimentos matemáticos. O que seria as ciências físicas sem a matemática, certo? E ainda assim, as pessoas que costumam gostar de matemática são consideradas geeks, nerds, pessoas estranhas, né? E as pessoas, a maioria, né, das pessoas vai falar, onde é que eu vou usar isso aqui? Eu nunca vou usar isso. Né? Isso aqui é uma tortura, vai ficar igual Maria Bethânia. Então, eu gostaria de dizer para você, né, eu vou falar mais sobre o porquê, né, que eu me apaixonei por matemática. Mas eu já falei isso aqui várias vezes no canal, e eu gostaria de enfatizar. Tem esse livro aqui, da Lisa Biblioteca da Matemática Moderna,
onde o autor ele faz a seguinte pergunta, né? O que é a matemática, né? Algumas tentativas de definir matemática. É uma ciência exata, que trata de quantidades e medidas, é uma ciência dos números, das figuras, arte de calcular, né? Mas todas essas tentativas, elas são vãs, são inúteis, porque a matemática não tem como você enquadrar em um simples parágrafo, uma simples frase, né? Curta. E ele diz assim: imaginem se a matemática se restringisse a medir quantidades. Que coisa chata seria. Existem muitos entes matemáticos que não são números, figuras ou quantidades, né? Quando se fala de matemática, a primeira coisa que as pessoas pensam é números. Mas sabia que números é só uma pequena parte da matemática? A matemática estuda outras coisas que não são números, que você não vai ver número nenhum. Há livros de matemática onde você não vai ver número algum. E nem vai calcular. A matemática surgiu, né, lá no início como, né, você calcular. Agora, se fosse só calcular, eu mesmo queria passar longe. Eu não gosto de ficar tentando desempenhar o papel de uma calculadora, né? E eu odeio fazer cálculos, né? E aqui ele lista algumas coisas que não são números. Por exemplo, vetores, transformações, conjuntos, espaços, né? Há uma infinidade, um zoológico de coisas que não é, como diz aqui o Eduardo Franco, só pintar cerca. Tá, Clóvis, e essas outras coisas também, será que não são tão chatas quanto os números? Tá, vou mostrar para você que não, né? Vamos lá, vou tentar convencer você disso. Esse livro aqui, que é o livro da matemática, eu vou deixar na descrição para quem tiver interesse, né? Fala de um físico, né? Antes do físico, né? Um pouco de contexto. Grandes cientistas como Galileu dizia, por exemplo, que o universo, né? A natureza está escrito em símbolos matemáticos, né? O Wigner, por exemplo, fica impressionado com a eficácia irracional da matemática nas ciências naturais, porque é algo tão abstrato e teórico. E como é que isso, né, algo abstrato que a gente não consegue pegar na mão, tem algo a dizer sobre o nosso mundo, sobre a nossa realidade? A física não consegue fazer nada sem ter a matemática como um guia, uma ferramenta, certo? E aí tem um físico chamado Tegmark, que em 2007 ele publicou lá um artigo, né? E ele é um cara lá que trabalha no MIT, certo? Ligado a estudo de física quântica, e ele falou de uma teoria matemática do universo, e eu tenho essa visão, né, que postula que a nossa realidade física é uma estrutura matemática e que o nosso universo não é apenas descrito pela matemática, como Galileu falou. O nosso universo é a matemática, né? Tegmark acredita, e eu também, que não inventamos estruturas matemáticas, descobrimos-las e apenas inventamos a notação para descrever o que já existe. Todos nós vivemos num objeto matemático gigante e provavelmente mais complexo do que os objetos de nomes intimidantes, né, como a gente costuma ver por aí. Tudo no mundo é puramente matemático, incluindo você, né? E aqui uma coisa que vai me dar aí algo para mim continuar discutindo isso, né? Que ele fala que o nosso cérebro não evoluiu para ajudar a dominar números muito grandes ou observar as coisas em centenas de milhares de dimensões. Apesar de o nosso cérebro não nos permitir enxergar em 4 dimensões para cima, né? Ou em infinitas dimensões, a matemática ela nos emancipa das nossas limitações sensoriais. Ela te dá um olho no meio da testa, eu já falei várias vezes isso. Imagine que quando você aprende matemática profundamente, matemática de verdade, um olho novo vai nascer na sua cabeça, bem no meio da sua testa, que é o olho da razão, que vai permitir você enxergar outras dimensões. Por exemplo, né, aqui mesmo no livro a gente viu que existem outras entidades matemáticas que não são números. Por exemplo, espaços. Nesse livro de topologia, vai falar de espaços, né? E a gente começa a ver coisas em dimensões superiores.
e descobrir, por exemplo, garrafas em 4 dimensões que não tem lado de dentro. Uma garrafa, imagina uma garrafa aí, uma garrafa de refrigerante, de vidro, onde não há lado de dentro e nem há lado de fora, certo? A gente começa a descobrir o que há em dimensões superiores. E veja, aqui a gente não está falando de número, a gente está falando de ideias, né, de espaços em dimensões superiores e tirando conclusões sobre espaços de dimensões superiores, e os físicos estão aproveitando isso para tentar entender a natureza da realidade do universo, né? Será que há a borda do universo? Será que há o lado de dentro e o lado de fora do universo? A matemática nos ajuda a fazer esse tipo de investigação, permite nosso cérebro viajar em lugares que a maioria, 99,9% da humanidade, não consegue chegar com seus 4 sentidos, 5 sentidos, né? Alguns vão dizer dotados de 6º sentido, e eu acho que os únicos dotados de 6º sentido são os que conhecem matemática, que esses vão conseguir, como eu falei, enxergar, né, outras dimensões, né, e ver coisas belíssimas, certo? Então esse livro aqui é cheio de ilustrações, mostra como a matemática não é sobre só, né, fazer contas de cabeça, rápido, resolver probleminhas bobos, que a gente viu lá nos exercícios da escola, mas discutir coisas assim seríssimas, né, sensacionais, que nenhum outro ramo do conhecimento é capaz de discutir. Só a matemática é capaz de chegar lá, né? Como se isso não bastasse, a matemática ela tem vários outros benefícios que o Edward Frankl lista aqui, né? Uma delas, por exemplo, é a permanência, né? O que o Euclides, um matemático 300 anos antes de Cristo, descobriu, vai continuar valendo, né? Agora e sempre, né? Então, e é universal. Os resultados matemáticos que a gente descobriu aqui no planeta Terra, se a gente viajar para alguma outra civilização inteligente, anos-luz daqui, aqueles mesmos resultados matemáticos valem. Você pode usar, que vai funcionar, certo? É objetivo, né? Você não vai ter diferentes pessoas discordando sobre um resultado matemático, né? Não é igual uma Bíblia, né? Onde a gente tem inúmeras vertentes cristãs discordando sobre a interpretação da Bíblia. Aqui, a gente não passa por isso. Resistência, né? O Teorema de Pitágoras vai continuar valendo aqui, nessa geração, gerações futuras, em qualquer civilização inteligente que exista em algum outro canto do universo. O fato de esse conhecimento objetivo e resistente exista, e além do mais, pertence a nós, a gente tem isso nas mãos, é não menos um milagre. Sugere que os conceitos matemáticos existem no mundo à parte dos mundos físico e mental. Ainda falando dessa questão de dimensões, né? Até esqueci de mencionar, tem esse livro aqui sobre a Planolândia, onde fala sobre seres que vivem em 2 dimensões, né? E aí quando alguém começa a enxergar coisas em 3 dimensões, o pessoal chama ele de maluco, né? Matemático pode-se dizer que é um maluco, que vive em 2 dimensões e está descobrindo coisas em dimensões superiores, certo? Uma das coisas que eu achei incrível, né, dessa capacidade de visão, e aqui já entrando em números, né? Como eu falei, não gosto tanto de números, mas existe uma tal área da matemática chamada teoria dos números. Mas veja que impressionante. Teve um cara, eu não vou explicar tecnicamente, mas enfim, é um resultado que um matemático muito famoso chamado Gauss, ele chegou, né, que era uma estimativa sobre a densidade dos números primos, certo? Não se preocupe em entender isso. Teve um cara que conseguiu perceber que essa estimativa ela não ia funcionar muito bem depois que a gente chegasse em números, né, dessa ordem. Eu não consigo falar, ninguém consegue falar. É um número gigantesco, mais do que a quantidade de átomos no universo. Muito, mas muito mais do que isso. E o cara conseguiu ver que a estimativa de Gauss subestima o número de primos. Olha onde o cara enxergou. Nenhum, vamos dizer, telescópio conseguiria enxergar tão longe. Esse cara aqui, por ser matemático, conseguiu perceber lá, quase no infinito,
quando é que os números a estimativa de Gauss ia começar a falhar, né? Subestimar o número de primos. Eu fiquei assim, quando eu vi isso aqui, eu falei, cara, o cara estava vendo muito, mas muito longe. Esse é o tipo de coisa que a matemática, né, te permite. E você entra em estados de transes, né? Aqui fala, por exemplo, do Ramanuja, que ele falava que chegava nos seus resultados matemáticos graças a uma deusa chamada Namagiri, certo? E aqui ele fala, né, que em estado de sono, né? Muitas vezes os matemáticos descobrem coisas quando estão lá dormindo, né? É como se a mente se desfizesse das restrições do mundo real, livre para explorar os caminhos lacrados pelo estado de vigília. Aparentemente, Ramanuja conseguia induzir esse estado onírico durante as horas em que estava desperto. Esse transe é, de fato, muito próximo ao estado mental que os matemáticos geralmente tentam atingir. Você tem que começar a pensar fora da caixa. Você tem que chegar num estado mental, né, onde você poderia ser considerado um maluco. E lá você consegue chegar a resultados que Ramanuja confundia, por exemplo, que era a deusa dele, né, indicando o caminho para aquilo. Então, eu não consigo entender como algo tão poderoso, tão forte assim, não consegue impressionar as pessoas. É porque elas geralmente não sabem o que é matemática, né? Não, a escola, a educação privou elas de entender o poder e o quanto a matemática é incrível, né? É o que eu tento repetidas vezes aqui nos vídeos mostrar, que matemática não é tédio, pelo contrário. Entrar em contato com ela, eu sinto que eu estou entrando em contato com algo de outro mundo, entendeu? Isso está nas nossas mãos hoje, né? Graças a gerações e gerações dos nossos antepassados, está acessível. E quando eu entro em contato com isso, eu fico empolgado. Não tem como ficar entediado, entendeu? Além disso, eu considero que é uma das melhores formas de eu gastar meu tempo, né? Tem um vídeo aqui que eu vi, né, e eu vou deixar na descrição, eu recomendo muito vocês assistirem. Fala sobre como a passividade está arruinando sua vida, sem você perceber. A gente vive numa época onde a gente consegue ter bastante tempo livre. Isso nem sempre foi verdade, né? Meu pai, por exemplo, com os meus avós, acordava e já ia para a roça. Ou mal teve tempo de estudar. Hoje, os jovens vão sair de casa muito tarde, conseguem ficar, sei lá, o final de semana inteiro parado, chega depois da escola, às vezes tem bastante tempo livre, e aí o que você faz com isso? Tédio, passividade, estagnação. Esses são o início da doença mental, que se propaga como uma espuma em um lago estagnado. Uma outra frase. O indivíduo mentalmente saudável é aquele que habilmente recorre a níveis bastante profundos de reservas vitais. Isso da matemática, eu não me sinto com tédio, nem passividade, nem estagnação. Quando eu passo o final de semana inteiro estudando matemática, eu vejo que a matemática é uma reserva vital e bastante profunda, né? E saudável. Um indivíduo cuja mente é deixada em estado dormente, de modo que apenas a superfície é perturbada, começa a sofrer de problemas de circulação. Bem, tem gente que está com a mente dormente. Quando eu estudo matemática, minha mente está em super estado de atividade e está estimulando a minha mente ao máximo, né, para desenvolver minhas capacidades de raciocínio, de pensamento. Sem dúvida alguma, pessoas que nascem estão destinadas a ser comuns, a viver com suas vidas sem um propósito significativo, mas isso é relativamente raro. A maioria das pessoas tem o poder de ser criativa, e algumas possuem esse poder em um grau quase divino, ok? Então, eu não me sinto uma pessoa comum quando eu estudo matemática. Quando eu tenho a habilidade de entender um conceito matemático abstrato, super abstrato, eu considero isso como uma habilidade quase divina, né? E eu estou desenvolvendo algo que me parece quase divino, né? Por falta aí de melhores palavras. E isso, apesar de muitas vezes terem dentro de si a capacidade de fazer algo que talvez nenhum outro ser humano jamais tenha feito. Em matemática, tem como você chegar em resultados que nenhum outro humano já chegou. Você foi o primeiro a chegar lá, né? Como você chegar no topo da montanha do Everest. Imagina você ser o primeiro a chegar no topo do Everest. Em matemática, há infinitas
verdades que estão aí para ser descobertas, e o matemático, quando chega lá, ele chegou em um lugar que nenhum outro ser humano na Terra já chegou. Isso é incrível dentro do domínio matemático, né? É empolgante. Eu ainda não estou nessa situação, mas um dia eu quero chegar, quem sabe, né, ser ousado para explorar e chegar em territórios antes nunca vistos dentro da matemática. Apenas fazer o que os outros já fizeram é frequentemente seguro e confortável, mas fazer algo verdadeiramente original e fazê-lo bem, seja apreciado pelos outros ou não, é isso que realmente significa ser humano. E é o que, sozinho, justifica o amor próprio, que é o orgulho, né? Eu não quero ficar no conforto, e matemática me ajuda a sair dessa zona de conforto. Constantemente ela está mostrando o quanto eu preciso melhorar minha capacidade de raciocínio, o quanto que eu não sei, certo? E se as pessoas, né, vão achar que isso é importante ou não, estou me importando. Isso é amor próprio. Quando eu entro em contato com a matemática, né, eu faço simplesmente ocupação. Já tem um outro vídeo onde eu falei sobre isso, né, que eu vou deixar na descrição. Enfim, esse vídeo é muito bom, assistam. Então, quando eu estudo matemática, na verdade, eu sinto que eu estou usando da melhor maneira o meu tempo, né? Eu não me sinto passivo, né? Eu sinto que estou usando o meu tempo da melhor forma possível, certo? Gente, espero que eu tenha conseguido responder por que eu estudo matemática, tá? Considero como um hobby. Se um dia eu for trabalhar com matemática, quem sabe, eu só estou com 34 anos agora, né? O que reserva aí o futuro eu não sei. Mas sempre eu vou querer olhar a matemática como um hobby, pessoal, não como um trabalho. Porque é isso, não é à toa que eu coloco o nome hobby. É porque é uma atividade que eu vou fazer que me dá prazer, né? E eu acredito que ela tem muito e é a coisa mais incrível que existe, né, no nosso universo, mais poderosa, e eu acho que pode sim ser uma fonte muito grande de alegria e satisfação para você, né, que está procurando, né, entrar em contato com coisas sublimes, grandiosas, certo? Então quero agradecer aqui os membros do canal por todo o apoio, ok? E é isso aí, gente. Fui!